Olá a todos e a todas. Eu sou João Cavalcante, eu sou médico de família e comunidade, médico sanitarista. Atualmente, professor da Universidade Federal de Sergipe e médico teleregulador do Núcleo de Telesaúde aqui de Sergipe. Hoje a gente vai fazer uma abordagem voltada aí para os profissionais de saúde sobre cansaço e fadiga, que é um tema muito recorrente na nossa atenção primária à saúde. E a gente vai dividir com vocês um pouco a abordagem do cansaço e da fadiga na atenção primária. Como a gente estava dizendo, é uma queixa muito comum na atenção primária, uma prevalência de 32,5% a 59% das consultas nesse nível de atenção, e é mais comum em mulheres. O diagnóstico preciso, ele tem suas dificuldades, então nem sempre a gente vai conseguir chegar a um diagnóstico fechado da causa dessa fadiga, da causa desse cansaço, né? E isso não só para o cansaço e a fadiga, mas também é uma das características da atenção primária, já que ela é a porta de entrada para a grande maioria dos problemas de saúde do nosso sistema de atenção. O cansaço e a fadiga, enquanto conceito, é um conceito diferente de fraqueza, que significaria perda da força muscular e de sonolência. Na sua análise, ela tem dimensões mentais, cognitivas, relacionadas à concentração, e também físicas, relacionadas à motivação para atingir um determinado fim. Então, é difícil realmente estabelecer um diagnóstico preciso e, ao mesmo tempo, nesse mundo que a gente vive, né, sempre com tantos desafios que a gente enfrenta e a população, sob nosso cuidado, também enfrenta, nós temos que lembrar que nós não somos máquinas, né? Então, muitas vezes há uma expectativa que a unidade de saúde dê conta de problemas relacionados às dificuldades do cotidiano, às dificuldades do dia a dia, sejam relacionadas à saúde mental ou à saúde física dos nossos usuários. E muitas vezes o cansaço e a fadiga representa que, na análise daquele indivíduo, o custo de seguir insistindo em determinado processo supera a recompensa a recompensa a ser atingida. Enquanto a classificação, o cansaço e a fadiga pode ser classificado como agudo, quando ele tem uma duração de menos de 30 dias, de menos de um mês, prolongado, se vai de 30 dias até menos de 6 meses, e a fadiga crônica é aquela fadiga que ultrapassa 6 meses atingindo, né, afetando a autonomia do indivíduo. Uma outra classificação que pode ser feita é a fadiga secundária. Então, ela vai ser resultante de uma outra condição de saúde, de uma outra condição médica. Enquanto processo fisiológico, a fadiga ela é uma necessidade de recuperação após um grande esforço, seja esse esforço físico, mental ou imunológico, né, no combate a algum tipo de patologia. A fadiga patológica é uma disfunção na avaliação da relação esforço-recompensa. Então, mesmo a recompensa sendo importante para aquele indivíduo, ele não consegue realizar o esforço por estar muito cansado, por estar fatigado. São muitas as áreas cerebrais e redes neurais que estão envolvidas na gênese da fadiga, e passando por esses processos fisiológicos rapidamente, nós temos os núcleos de base no cérebro relacionado aos esforços físicos, que podem ser acometidos por infecções, o córtex cingulado anterior, relacionado à cognição, que é muito relacionado à fadiga mental, né, a um esforço mental que é realizado e você não conseguir se recuperar desse esforço, ou nem mesmo conseguir executá-lo, e a ínsula anterior, que traz a percepção sobre o estado e funcionamento do corpo. As causas da fadiga são muito variadas, né? Nós temos desde quadros infecciosos, doenças reumáticas, câncer. Nós temos o que a gente chama de comportamento de doença, né? Que é o repouso necessário para a recuperação de um determinado quadro patológico. Pode ter como por causa também doenças neurológicas afetando áreas cerebrais, durante o processo e persistência por semanas, que seria a fadiga pós-infecciosa, então uma infecção que demora muito tempo o processo de recuperação do indivíduo, e aí pode estar associada também a quadros de depressão e ansiedade generalizada. A fadiga crônica, que a gente vai abordar aqui um pouco mais intensamente, é aquela fadiga que dura mais de 6 meses, que pode atingir 11 a 18% dos adultos. Quando não se encontra uma causa específica, uma causa orgânica, ela pode caracterizar uma síndrome funcional sem a gente chegar a um diagnóstico preciso, ou seja, idiopático. É uma provável disfunção dos mecanismos que dão origem a esses sintomas. A gente tem que pesquisar
fibromialgia, síndrome do intestino irritável, que pode estar associada a esse quadro de fadiga, e recentemente houve a descrição da fadiga pós-Covid, né? Muitos pacientes, muitas pessoas referindo que após o quadro de Covid, o cansaço e a fadiga dura bastante tempo, muito mais tempo do que a própria infecção. Na síndrome da fadiga crônica, a gente tem um prejuízo da capacidade laboral por mais de 6 meses. Nós temos um pico na adolescência e dos 30 aos 40 anos. Essa é a nossa população que a gente vai estar mais atento, buscando mais caracterizar estes sintomas. 40% das pessoas com fadiga crônica têm depressão ou ansiedade. E a gente tem que ficar muito atento realmente, porque a síndrome da fadiga crônica aumenta o risco de suicídio deste indivíduo. É um diagnóstico controverso, existem correntes que abordam a fadiga crônica enquanto síndrome funcional e outros como uma somatização. Caracterizar como uma somatização gerou, em outros países, gerou um movimento grande de entidades que representam portadores de síndrome de fadiga crônica, porque vem com essa somatização o estigma da culpa, como se a pessoa fosse culpada por aqueles sintomas, fosse um sintoma que basta uma vontade para não ter. Pode estar relacionado à encefalomielite miálgica, pós uma infecção viral. Outros vírus, eventos estressantes, toxinas ambientais podem ser disparadores da síndrome da fadiga crônica e ela pode ser mantida por gatilhos biopsicossociais. O diagnóstico da síndrome da fadiga crônica, como a gente colocou, não é um diagnóstico simples de se chegar, mas ele tem pelo menos 3 características e mais 2 outros sintomas. A redução da capacidade laboral social por mais de 6 meses é uma fadiga que não advém do esforço e nem ameniza com o repouso. Então, a pessoa tem uma sensação que, por mais que ela repouse, ela não consegue se recuperar. Mal-estar, exaustão pós-esforço físico ou psíquico que antes era tolerado, e hoje ela não consegue mais tolerar aquele mesmo esforço, com recuperação lenta, superior a 1 dia de repouso, e o sono não é restaurador. Apesar de ter esse repouso, ele acaba não se recuperando o suficiente para empreender o mesmo esforço novamente. Associado a isso, pode haver comprometimento cognitivo e tontura e desmaio. Alguns outros sintomas são inespecíficos, né? Principalmente sintomas que vão nos fazer investigar outras patologias que podem estar gerando a fadiga ou cansaço. A dor de garganta, cefaleia, artralgia, mialgia, linfadenopatia, rinopatia alérgica, instabilidade térmica, são alguns dos sintomas que podem complexificar, vamos dizer assim, esse nosso diagnóstico de síndrome da fadiga crônica. A abordagem diagnóstica, a gente vai ter que sempre em mente o método clínico centrado na pessoa. A gente vai até recuperar um pouco desse método, vou colocar aqui logo, explorando a doença, a experiência com a doença, entender a pessoa como um todo, elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas, incorporar a prevenção e promoção da saúde, intensificar o relacionamento entre pessoa e profissional de saúde, não só o médico, e, sendo realista, esses são os componentes do método clínico centrado na pessoa. O objetivo de a gente usar o método clínico centrado da pessoa também é não subestimar o quadro que o paciente traz para a gente, né? É justamente isso, esse é o receio quando a gente aborda somente pelo aspecto da somatização, né? Trazer o paciente uma questão de culpa ou não valorizar o sintoma que ele está trazendo. A causa mais frequente tem relação com a saúde mental, o que traz alguns estigmas, e, insistimos, é um diagnóstico difícil de ser precisado. Menos de 2% são síndrome da fadiga crônica, 18,5% quadros depressivos, 3,1% somatização grave, 2,8% anemia, entre outras causas. Então, quais seriam essas causas de cansaço e fadiga? Questões relacionadas à saúde mental, psicossocial, doenças cardíacas, distúrbio do sono, que a gente vai ter que estar muito atento, trabalhar com a questão da higiene do sono destas pessoas, questões hematológicas, endocrinológicas, neoplasias precisam ser investigadas, neurológicas, respiratórias, renais ou substâncias psicoativas. Por isso, na nossa anamnese, a gente vai ter que investigar bem quais os medicamentos que essas pessoas estão utilizando. Então, já entrando aqui na anamnese, a gente vai ter que investigar a duração, o padrão de instalação e a evolução deste sintoma, compreender, como coloca o método clínico centrado na pessoa, né?
toda essa sintomatologia e o que representa para esse indivíduo, quais são os impactos na autonomia desse indivíduo, quais são os fatores de alívio e exacerbação dessa fadiga, qual é esse contexto, situação laboral, situação familiar, questões relacionadas que possam estar afetando a saúde mental deste usuário, os impactos na vida, as adaptações, avaliar o estilo de vida, como a gente colocou, a fadiga é também importante processo fisiológico de recuperação do corpo, seja por questões físicas, seja questão de esforço cognitivo. É importante ter essa compreensão que o corpo necessita desse período de recuperação e analisar a presença de sinais e sintomas de alerta. Quais seriam esses sinais e sintomas de alerta? Perda de prazer nas atividades, agitação e nervosismo, febre, linfadenopatia inexplicada, perda de peso involuntário, início recente de fadiga em idoso previamente rígido, dor precordial ou dispneia, poliúria ou polidipsia, pele seca e intolerância ao frio, fraqueza, ronco noturno e sonolência diurna, artralgia, mialgia ou rash cutâneo. Estes são alguns dos sintomas que a gente vai ficar mais alerta, inclusive porque a gente pode aí localizar alguma patologia que seja tratável e aí a gente vai ter um bom resultado no manejo desse cansaço ou fadiga. No exame físico, nós vamos buscar possíveis causas de fadiga e para os sinais e sintomas de alerta, avaliação do estado geral e sinais vitais deste usuário, avaliar o sistema cardiorrespiratório, buscando especialmente sinais de insuficiência cardíaca e doença pulmonar crônica, fazer uma análise neurológica, incluindo avaliação da massa muscular, tônus e força, avaliar a tireoide, avaliar linfonodos, entre outros aspectos que podem estar aí no seu raciocínio clínico, né, na sua análise clínica desta pessoa. Os exames complementares, eles contribuem de 5% a 9% no diagnóstico. Então, a contribuição dos exames complementares, ela é pequena em relação ao processo da anamnese, ao processo do exame físico. Um dos objetivos do exame complementar é buscar e identificar a causa tratável, que seria excelente para esse usuário, sempre pensar, né, sempre ter um raciocínio clínico, sempre buscar uma hipótese diagnóstica e pensar na prevenção quaternária, né, não solicitar exames desnecessariamente, solicitar exames. Eu lembro bem de um professor de farmacologia que eu tinha na época de faculdade, que dizia que quem não sabe o que procura não vai conhecer nem quando achar. Então, é necessário um raciocínio clínico, uma linha de raciocínio diagnóstico, para buscar realizar o diagnóstico e instituir uma terapêutica para essa pessoa. E entre os exames que podem ser solicitados, o hemograma, o VHS, a ferritina, a creatinina, a glicemia de jejum, AST, ALT, HIV, fator reumatoide, fator antinúcleo, pesquisa de hepatite, tuberculose, exame de urina, raio-x de tórax, eletrocardiograma, sempre lembrando que isso dentro de uma determinada linha de raciocínio, uma determinada linha diagnóstica. O acompanhamento, no retorno com os exames, a gente vai reavaliar esse paciente, verificar como é que foi a evolução dos sintomas, verificar se ele conseguiu encontrar outros fatores que possam estar exacerbando ou amenizando o sofrimento dele em relação à fadiga e o cansaço. Neste aspecto, a característica de longitudinalidade da atenção primária será essencial para a gente reavaliar esses sintomas, verificar a sua evolução e lembrar sempre da alta proporção das condições de saúde mental nestes pacientes com cansaço e fadiga, né? Eu resolvi colocar esse não deu nem verme, porque isso é muito comum na atenção primária, né? Aquele paciente que tem uma expectativa que sempre vai haver um exame que demonstre aquilo que ele está sentindo e um medicamento que resolva este sintoma, né? Então, nem sempre é assim, tem uma alta proporção no cansaço e fadiga relacionada à saúde mental, e é comum esse paciente chegar com os exames não terem nenhum resultado patológico, e a primeira pergunta é, não deu nem verme, né? Ele quer uma explicação, ele quer uma resposta dentro, né, no campo biológico para aquele sofrimento que ele está sentindo, que está afetando a autonomia dele. E nem sempre a gente vai ter essa resposta especificamente, que o exame não vai apontar especificamente nem sempre essa resposta.
Quanto ao tratamento, a fadiga é uma experiência real e limitante, vamos insistir nisso, não pode ser subestimado, a gente não pode colocar isso em segundo plano paciente, colocar isso exclusivamente como uma questão exclusivamente somática, que pode ser resolvida no campo do desejo, praticamente. Dirigido para causa e fatores associados esse tratamento da gente. Então, a gente vai fazer toda a investigação necessária, vai dialogar com esse usuário sobre os fatores associados sobre esse processo, nesse processo de cansaço e fadiga. Quando não tem causa orgânica, a gente vai ter que explorar as crenças e a interação dos fatores biopsicossociais e explorar a baixa motivação desta pessoa, né? O que é que pode estar provocando, o que é que pode estar afetando. Então, esse acolhimento é fundamental e o local do nosso sistema de saúde que consegue fazer isso com mais intensidade realmente é a atenção primária em saúde. Nós vamos precisar analisar possível causa medicamentosa para esse sintoma, analisar se é necessário, né, se os exames identificarem, né, se o nosso exame físico identificar reposição de ferro e hormônios tireoidianos, né, logicamente se for diagnosticado. O tratamento com o ginseng tem benefícios incertos, evidências C e D, e Tai Chi Chuan, infelizmente, não é nossa realidade, mas como está dentro das evidências enquanto alternativa complementar e segura, tem nível de evidência B, então o Tai Chi seria uma alternativa interessante para pacientes com cansaço e fadiga, né? No manejo, terapia cognitiva comportamental tem tido bons resultados para as pessoas com depressão e ansiedade. A terapia com exercícios, e aqui uma reabilitação multidisciplinar seria muito importante, nós vamos ter que acionar aí fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais. Para os quadros leves e moderados, a terapia com exercícios, ela tem tido bons resultados. A acupuntura e moxabustão tem bons efeitos, segundo alguns estudos, e o efeito de antidepressivos, para todos os casos de fadiga crônica, ele é incerto, mas com certeza tem seu papel quando relacionados à depressão, à insônia e à fibromialgia. Esses são casos onde a terapia medicamentosa com antidepressivos vai ter resultado. Aqui, umas imagens, né, tanto da acupuntura como a moxabustão, tem tido bons resultados, alguns estudos, né, novos estudos precisam ser realizados, mas tem tido bons resultados em alguns estudos apresentados. O objetivo do tratamento, manejar os sintomas, tratar comorbidades e melhorar a capacidade funcional. O prognóstico é variável, a melhora em um ano é de 28% a 67% desses pacientes, vai depender muito da causa subjacente, daí a importância, né, da anamnese, do exame físico, dos exames complementares no intuito de chegar a um determinado diagnóstico que seja tratável para esse paciente. Os jovens têm melhor prognóstico, isso é importante. Na fadiga crônica, é outro ponto que os profissionais de saúde têm que ficar atentos. Na fadiga crônica, 64% apresentam pouca melhora e 2% somente apresentam algum tipo de resolução. Então, isso tem que estar dentro da cabeça, né, dos profissionais de saúde da atenção primária quando acolhem casos de fadiga crônica, onde o vínculo, a longitudinalidade vai fazer diferença para esses pacientes. Quais são os preditores para a persistência da fadiga? A idade maior de 38 anos, no início dos sintomas, é um preditor de persistência, então o paciente a gente vai ter mais cuidado, porque pode ser que essa fadiga se cronifique. Um período inferior a 16 anos de educação formal, a duração da fadiga maior do que 1 ano e meio, uma história de distimia, uma história de depressão prolongada desse paciente, então isso também é um preditor para a persistência da fadiga, e mais de 8 sintomas físicos inexplicados, também é um preditor de persistência da fadiga, né? Então, quando o paciente apresenta aquele conjunto de sintomas, né, que já vem se arrastando há bastante tempo, esse é um fator preditor de persistência da fadiga. Quando é que nós vamos encaminhar esse paciente para o nível secundário? Os quadros geralmente são autolimitados, então eles podem ser manejados no âmbito da atenção primária, ser acompanhados, né, dentro de um processo longitudinal.
O encaminhar depende muito da causa, dessa investigação que vai ser realizada de outras causas da fadiga. A gente não pode encaminhar para satisfazer angústias, nem a angústia da pessoa e nem a angústia do profissional. Então, o encaminhamento depende da causa e não dessa necessidade, dessa angústia que a gente fica em dar algum tipo de resolutividade para aquela situação. A gente vai encaminhar as crianças, quando esses quadros for apresentarem pessoas em crianças, né? A gente precisa encaminhar para o nível secundário. Pessoas com suspeita de doença oculta, pessoas com doença psiquiátrica grave, pessoas que necessitam de tratamento especializado por transtorno do sono, é um outro grupo que a gente vai ter que encaminhar para avaliação do especialista focal, e pessoas que não melhoram com o manejo da atenção primária, essas pessoas também a gente vai preferir, a gente vai referir a outro nível de atenção. Pessoal, agradeço a oportunidade aqui do Telesaúde Sergipe da FUNESA, essa é uma abordagem inicial do cansaço da fadiga. Obrigado pela oportunidade.